Bom, então, bem-vindas a esta aula inaugural da Lumina U. Eu estava falando aqui, né, que hoje é um dia importante, é um dia de tomada de decisões a partir da morte dos seus velhos e obsoletos e a partir do seu eu ressuscitado, do seu eu ressurrecto, você assumir responsabilidades e ter decisões alinhadas com realmente a sua nova vida. Então, uma energia muito peculiar nesse dia de aula, encontro inaugural da Lumina U. A gente está ancorando aqui mais um nível dessa egrégora junto com vocês. Eu estou muito feliz, gratidão por todos vocês que confiam no meu trabalho até hoje e no trabalho da Confederação Galáctica, né? Porque eu estou a serviço deles. No dia que me demitirem, aí é que eu saio de cena, eu fecho a barraca. Mas acho que não vão querer me demitir, não. O negócio aqui no planeta está precisando, né? Respirando. Deixa eu ver aqui o pessoal. Estamos também no YouTube. Pessoal que está na comunidade, vocês têm um link, tá? Para entrar aqui no nosso Zoom, porque depois a gente vai ter um bate-papo mais fechadinho. Então vamos lá ao que interessa. Bom, é, o cerne dessa Luminaú tem a ver com o que a gente vai, dessa comunidade, né? Da comunidade Luminaú, tem a ver com o que a gente vai tratar hoje aqui, né? O grande núcleo das coisas, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu existo aqui. Então, antes de eu começar, vamos se conectar com o coração. Estabelece aqui essa conexão. Você pode espalmar uma ou duas mãos na região do peito para retornar para o seu lar. O seu sistema entende que você está dando um sim, eu escolho retornar para o meu lar. E é muito importante isso ser feito ao longo do dia. Respira, 3 respirações lentas e profundas pela boca. Ah. A cada exalação você solta, dissolve, libera o que não faz parte, o que não está nesse agora. E a cada inalação você conecta com o seu corpo de luz, com a sua primeva. Depois respira normalmente, inala no coração, exala para as raízes, sinta, perceba o capto, imagine, visualize com sua tecnologia interior suas raízes a cada exalação descendo como fibras de luz energéticas cristalinas para o coração da Mãe Terra. Yanaho Yakoshat Yana Isha que ondei. Yanaho Yanaho. Isso mesmo. Entregando-se a esse seu momento, entregando-se em rendição ao seu eu superior, a esse seu aspecto de memória sagrada. Inala, trazendo a luz pelas raízes, a luz que vem da Mãe Terra, iluminando toda a sua coluna e exalando, leva a consciência, a sua energia para os lados e você vai se unificando com o anel de luz do nosso círculo que se mantém coeso, se mantém vivo, esse anel de luz do círculo que você faz parte, não importa se você esteja ao vivo aqui ou assistindo a gravação, esse é um anel de luz virtual, holográfico, que pela intenção ele sempre vai ser ativado. Inala no coração e exala para cima, abrindo tua coroa, abrindo-se para o seu estrela da alma que pulsa acima de você. Eu quero que você sinta agora seu corpo, sinta onde você está agora, não onde você acha que está, não o que o seu cérebro diz que está acontecendo. Sinta o seu corpo
a sua respiração, o volume do seu corpo. Nós todos estamos aqui hoje, nesse momento, porque há algo que a gente sabe, porque a gente está aqui hoje, que existe muito mais nos bastidores, mais do que contaram a gente, mais do que a gente vê com esses olhos físicos, mais do que essa nossa realidade na terceira dimensão parece ser. Tomando uma respiração. Ah, e vamos retornando, trazendo na mente e no coração isso que a gente sabe. E por isso a gente veio buscar aqui hoje. Muito bem. Todo mundo retornando e vamos continuar o que eu estava falando para vocês. É aquela centelha que sabe algo. É além da mente do ego, né? Não é nossa mente do ego, é nossa centelha, nossa essência de alma que fica ali, ó, tem algo, e ela nunca mente para nós. A gente fala que a mente do ego mente, né? E realmente ela mente. Mas também é útil a mente do ego para organizar o nosso dia a dia aqui na terceira dimensão, mas ela não é quem comanda o barco e a nave, não é verdade? Então, é, como é que vocês descreveriam essa sensação de que algo na realidade, nessa realidade aqui que a gente percebe, não está completamente certo? Eu quero que vocês coloquem aí no chat, tanto quem está interno quanto externo, tá? Como é que você descreveria essa sensação de que algo nessa realidade, uma sensação de que algo nessa realidade não está completamente encaixado no lugar, em harmonia, quando você observa o mundo, observa as pessoas, observa alguns processos internos seus que trazem uma certa instabilidade emocional. Então, como você descreveria essa sensação? Você pode colocar uma ou duas palavras para isso. Deixa eu ler aqui. Esperar vocês ancorarem palavras sobre isso, tá? Como você descreveria ou que palavra você poderia ancorar com relação à sensação de que algo nessa nossa realidade não está encaixada, tem algo fora do lugar, tem algo quebrado, tem algo faltando, que não está usando um pouco justamente dessa linguagem que foi trazida para essa realidade física aqui, algo que não está completamente certo, entre aspas, porque a gente aqui não está para falar de certo e errado, isso é dualidade, mas a gente vai usar essa linguagem aqui também. Ilusão. Arro, ilusão. E é forte, viu? Nome forte, viu, Cris, você trouxe. Vamos lá. Desalinhamento, sensação de insegurança, por meio de sintomas físicos como, e emocionais, né, também, que Marina colocou, como ansiedade, sintomas que aparecem sem explicação. Exatamente isso aí, viu? Vocês estão ancorando coisas fortes. Sensação de desarmonia. Exatamente. E aí vocês percebem o seguinte, né? A gente faz curso, a gente faz vivência,
E isso ainda persiste. A gente lê livro e isso e ainda persiste. A gente ressignifica algumas coisas, mas isso ainda persiste. Não é verdade? A gente vai para os paliativos, que eu chamo hoje em dia paliativos, né? Nossos retiros, um curso aqui, um workshop ali. A gente recebe informação importante, por isso que são importantes também, mas fica ainda alguma coisa. Desconectado às vezes, desconexão dos sentidos, sensação de incoerência, fora do eixo, sem centro, sensação de impotência. Respirando aí todo mundo nessas palavras, porque a gente está ancorando consciência, tá? É, sensação de desarmonia, né? Ponto de vista que eu compro como verdade. Forte, Ângel, isso aí também. Aperto no coração, medo, estados de desconexão, incoerência. Muito bem, gratidão a vocês aí por essa ancoração, esse ancoramento aí de palavras, porque está trazendo o quê? Consciência para a gente. Está trazendo consciência. E por que é que eu trago isso, né? Olhem essas respostas, respirem nessas respostas, tá? Vocês não inventaram essas respostas. Ninguém que inventou essas respostas. Vocês não estão exagerando também nessas respostas, na verdade. Nenhuma de vocês está louca aqui ou louco porque está respondendo isso. Muito pelo contrário, é um processo de recuperação de sanidade, porque louco a gente pensa que é o que está no sanatório, né? Mas Caetano Veloso, nosso baiano amado, diz: de longe todo mundo é normal, não é verdade? E de médico e louco, cada um tem um pouco também. Então a gente está recuperando mais sanidade. A gente pensa que quem está lá no sanatório, na casa enfim, na clínica, mas a gente vive nesse mundo louco. Vocês estão ancorando essas palavras porque vocês estão o quê? Percebendo, sentindo, vocês testemunham, inclusive, no dia a dia de vocês. Perceber, perceber é o primeiro ato de libertação dentro de uma simulação de realidade. E o que eu estou falando aqui, o que a gente vai falar aqui hoje, não é o que veio com um filme Matrix, que é maravilhoso e que eu indico, a gente sempre indica esse filme. Não, isso aqui é ensinamento de cristão primitivo, de gnósticos cristãos, do mestre Yeshua, do Cristo, lá no primeiro século, antes de criação de igreja, viu? Antes dos programinhas institucionais serem moldados, maquiados, manufaturados. Mas isso que a gente vai ver aqui hoje é ensinamento de cristão original, gnóstico cristão, de Yeshua, né? Desconstrução, angústia, ansiedade, ancorando aqui mais palavras, eu vou ler aqui, respirando. Muito bem. Então vamos lá. O primeiro ato de libertação é aquela de você quer tomar a pílula azul ou continuar ali no que você chama de realidade, ou você quer a pílulazinha vermelha aqui que Robson Luminaro, Morpheus lá na Matrix quer lhe oferecer e ver até onde vai a toca do coelho, né? No País das Maravilhas. Então, é sobre isso também. Então, hoje a gente vai falar sobre o que você está percebendo, o que você testemunha. Testemunha percebendo, porque as pessoas estão percebendo. Será que elas estão percebendo? Elas assistem o noticiário de TV com um monte de desgraça e tragédia, elas veem o drama da vida dos outros, veem o drama da vida delas, elas só estão testemunhando, mas sem perceber, porque continua tudo na mesma, né? E isso e vocês aqui estão percebendo, por isso que vocês aqui estão adentrando a Luminaor e já adentraram a outros ensinamentos. E alguns de vocês aqui que eu conheço também ministram ensinamentos. Isso é muito importante. Então, isso de perceber importa mais do que qualquer outra coisa que você já estudou na sua jornada espiritual, existencial. Isso importa mais do que qualquer outra coisa, tá? Então, é porque é o que faz a gente, opa, começar a ver as falhas na Matrix dentro de você, da Matrix fantasma. Então, vou começar aqui com uma.
afirmação que tem que ser radical. Espero que ela soe radical para cada um de vocês. E eu peço também ao mesmo tempo que você nem aceite nem rejeite antes de ouvir tudo. E tudo que nós vamos estudar de coisas profundas na Luminaur, de cosmologias avançadas, de pontos de vistas de alguns autores que eu selecionei a dedo, pontos de vistas pessoais meus, eu quero que você não aceite, mas também nem rejeite tudo antes de ouvir, de processar. Porque o que a gente chama de verdade é um estado de ser, não é algo que eu vou dizer a vocês ou que vocês vão ler. Não. É um estado de ser. E às vezes o que é que eu estou falando? Tô fazendo uma transmissão que vai despertar esse estado de ser dentro de vocês, que é a verdade. E a verdade não no, aquela verdade do conceito grego, aletheia, aletheia. Na Grécia tem o rio Letos, que significa o rio do esquecimento, Letos. E aletheia desfazendo letos, desfazendo o esquecimento. Isso é a verdade pura, a aletheia, tá? Não o veritas latino, isso é a verdade, não. A aletheia é você dissolver o esquecimento e aí você entra no estado da verdade. Então, isso é importante demais, tá? E aí, vamos lá, continuar nosso papo aqui. A realidade que vocês experimentam todos os dias não é a realidade primária. Não é. Ela é uma camada, um layer, uma camada, uma sobreposição, uma interface criada, manufaturada, e isso fez com que a camada original fosse danificada ou obscurecida ou assombreada para que a gente não enxergasse as coisas como elas realmente são, através de aleteias. Entendeu? É isso aí, Andrés. Kali Yuga. Kali Yuga pegando forte em todo mundo, né? Então, é, foi hackeado. Algo foi hackeado. Entendeu? Algo foi hackeado. E eu posso dizer com certeza aqui, embora eu não peça para você aceitar tudo nem rejeitar tudo, também não rejeite, mas você vai processar. Acho que todo mundo aqui sabe disso, que há um hackeamento aí no sistema, né? Então, essa interface, essa sobreposição de realidade foi danificada e não foi por acaso, tá? Não foi por descuido cósmico, foi por design mesmo, estrutura de desenho, né? E é isso que a gente chama de matriz ou matrix fantasma, que a gente vai ver em mais aulas, vocês que já fizeram treinamento de ascensão, classes de iluminação, vocês vão rever todo aquele conteúdo, mas a gente vai rever o conteúdo e depois vai avançar no conteúdo a mais, né? Sempre avançando em novas camadas do assunto. Então a gente está aqui o que, ó? Um conceito chave para hoje, Matrix Fantasma ou Matriz Fantasma, tá? Que é uma estrutura de consciência sobreposta à nossa realidade holográfica original. E foi criada, é sustentada por camadas de programação energética, narrativas emocionais falsas, né? Que prendem a gente. Por ser falso e por ser ilusório, não quer dizer que não cria uma realidade, tá, gente? Então, isso é importante. Então, programação energética, ou seja, quando eu digo programação energética, toda uma estrutura biológica e não biológica, eletromagnética, que a gente chama de realidade, tá? Que constitui os nossos corpos. Então, é uma programação a nível energético, a nível de partícula subatômica. O seu elétron foi iludido, o seu próton foi iludido, o seu nêutron foi iludido, ou seja, os seus átomos foram iludidos, nossos átomos, consequentemente, o nosso código genético com toda a programação. Então, a coisa é muito raiz, tá entendendo? Não é um trauminha que eu adquiri na infância,
ou que eu vim trazendo da matriz uterina, é muito mais ancestral. Não é só antepassado, não, é ancestral, tá? Então, essa camadas de programação energética, narrativa emocional falsa, o que é que eu falei? Ah, ainda ia falar. E distorção de identidade. E é tudo programado. E não é apenas esse mundo material, é uma falsificação ativa, uma falsificação atuante da experiência do nosso ser, entende? Então, o nosso ser foi falsificado, manufaturado. Então, quando eu digo que a gente está numa simulação computacional, que a gente vai explorar isso nas aulas de cosmologia, tá? Da Lumina U, e nós vamos ver, antes de iniciar as aulas de cosmologia, buscar a importância, a gente vai ver também a importância da gente usar essas cosmologias mais avançadas, porque estudo de cosmologia avançada, de realidade holográfica, isso desperta memória. É uma memória que eu digo, eu amo dar aula de cosmologia multidimensional, de matriz de tempo holográfica, etc. E me aprofundar nessas aulas, por quê? Porque se você não lembra todo santo dia que você está numa simulação, você já sabe o que acontece. A gente é capturado, né? Então, quando eu digo que a gente está numa simulação computacional, não estou falando de ficção científica. Voltando um pouco aqui em minhas épocas de faculdade, o que eu lembrar. Físicos quânticos, né? Max Planck, David Bohm, pessoas já da área holística, como Greg Braden, escritores como físicos como Nassim Haramein, aquele, né? Muito legal ele também. Enfim, todos eles já articularam que a realidade material emerge de uma estrutura de informação mais profunda, muito além do que nossas noções clássicas de realidade, né? Então, o universo processa informação constantemente e através de nós. E nossa consciência, a gente sabe que ela colapsa possibilidades em experiência. E o que você vê é o resultado, o que a gente experimenta é o resultado de um código interpretado pelo nosso sistema nervoso, por esse biocomputador humano. Mas isso não vai não diminui a dor que você sente, os dramas que você passa, não torna a sua vida menos real do ponto de vista da experiência, do ponto de vista experiencial. Mas muda completamente, muda totalmente o que você pode fazer com ela, com essa realidade. Entendeu? Então, porque se tem uma simulação, tem um backdoor, tem uma brecha. Se tem uma simulação, existem brechas. Existem frequências que o sistema não consegue falsificar respirando. Respirando, vamos, conecta o coração, coloca uma mão aqui no peito. Medicina do coração energético, gente. Inala. Pulmão vazio no vazio luminoso. E agora solta aí. Eu lembro quem eu sou. Eu sou. Ponto. Coerência com eu sou. Essa frequência o sistema não consegue falsificar. A sua centelha divina, o sistema não consegue falsificar, porque a fonte, ela foi estratégica, de que eu vou me experienciar em tudo quanto é buraco, até os buracos negro, buraco branco, as zonas de distorção, essas simulações louquíssimas que meus filhos e filhas paraíso criaram com livre-arbítrio, mas eu vou estar ali sustentando algo que falsário nenhum pode copiar nem falsificar, que é a identidade eu sou a centelha divina na gente. Essa é a boa notícia, é a maravilhosa notícia e é a esperança real que eu posso
Não só confiar nela, mas que eu preciso cultivar e sustentar. É essa conexão, tá? Então, agora a gente vai trazendo isso, né? Que a gente já sabe, mas a gente esquece ao longo do nosso dia a dia. Isso é louquíssimo. Agora, o que a gente está falando aqui, as pessoas estão começando a falar agora. Há 20 anos atrás a gente já falava depois que lançaram o filme Matrix. Porém, os mestres e mestras, os avatares nos livros antigos, nos livros sagrados de várias tradições, é, a minha tradição é mais judaico-cristã no sentido dos ensinamentos originais, já falavam nisso. Mas o pessoal hoje fala nisso, mas fala sem clareza às vezes, ou sem transmitir a necessidade das pessoas assimilarem a importância do que a gente está tratando aqui. O holograma de realidade que habitamos foi danificado. Só que isso foi tido como normalização na sociedade, entende? Então, não é um sistema neutro que você simplesmente precisa navegar com mais consciência. É um sistema que sofreu uma intervenção, ele foi intervencionado, acho que é, por estruturas de consciência que operam em dimensão acima da nossa percepção aqui, ordinária de tempo, de experiência, de cinco sentidos, mas que atuam diretamente na nossa experiência cotidiana. Os gnósticos originais chamavam dos arcontes, né? Que todo mundo usa hoje isso, né? Os escritos é um conceito grego, arcon, governantes. Então, os gnósticos primitivos, os cristãos primitivos chamavam dos arcontes, né? Que para nós são estruturas de consciência, que é importante é que a gente perceba os arcontes, esses controladores, como tanto entidades quanto campos de inteligência que existem fora desse espectro de percepção de terceira dimensão, né? Mas que influenciam diretamente a nossa experiência humana por meio de campos morfogenéticos, campos de informação e de comunicação. A gente vai ver nas aulas os campos morfogenéticos, né, ao longo das aulas. Então, influencia, comanda, controla diretamente essa experiência da gente aqui como ser humano por meio de campo morfogenético, padrão emocional, na verdade, padrão emocional coletivo, que tem um individual, tem um coletivo e programação de identidade. Aí ferrou, né? Respirando aí, gente. Guarda essa palavrinha, programações de identidade. Hum, isso é forte. Eu acho essa palavra top de linha não é forte. Programações de identidade. Você foi programado para ser o que você acha que é. Ó. Para você esquecer o que você realmente é. Não, você é essa função social, você é essa profissão, você é esse RG, você é esse CPF, você é esse código de barras manufaturado, entendeu? Com a marca da besta. E o povo ainda se preocupando com o chip da besta, mas eu não vou deixar ninguém botar chip no meu corpo realmente não, entendeu? Mas o chip, a marca já foi colocada desde quando você entra aqui. Essa programação de identidade, né? Então, os arcontes controlam através disso. Ao mesmo tempo, esses arcontes são o quê? E aí, muito importante, arquétipos dentro de nós. Não são só entidades externas, não são arquétipos dentro de nós. Quem trouxe essa informação para o mundo há mais de 2000 anos atrás tinha essa dupla noção da coisa. Lembrem-se que são arquétipos dentro de nós, salve, salve Jung e outros grandes expoentes aí que trouxeram essas noções mais detalhadas, tá? E essas estruturas aí, os arcontes, não precisam aparecer para você com um rosto ou um nome.
Que a gente às vezes quer, nossa, eu vi o arconte e tal, pererei, tal", ou até com os mestres a gente faz isso. Não. Por quê? Porque essas estruturas, tanto externas quanto arquétipos internos seus, aparecem como aquela voz interna que diz que não é suficiente, o ciclo que se repete, mesmo quando você já trabalhou isso, entre aspas, em algumas camadas, né? Aparece como sensação de peso, de que algo está drenando sua energia sem origem clara. Tudo isso que vocês falaram aqui, né? Aparece como os padrões coletivos de medo, de escassez, de separação, né? Porque que parecem ser irremovíveis da nossa sociedade. E separação tem a ver com dividir para conquistar, né? Vamos deixar todo mundo em divergência de opinião religiosa, divergência de opinião política, divergência de tudo quanto é opinião, para poder conquistar esse bando de atabacado, alienado, são os terráqueos. Mas a gente não está aqui para ser terráqueo, a gente está aqui para ser humano. Tem uma diferença enorme. A Luminão vem para nos auxiliar nisso, para a gente manter uma sustentação de sermos humanos, porque de vez em quando a gente volta a ser terráqueo. A gente oscila, é natural. Mas a gente tem que passar esse modo terráqueo o menos tempo possível para ficar no modo humano. O modo humano é aquela galera que se lembra quem é. É uma expressão do eu sou nessa forma biológica de Homo sapiens sapiens. Diferente do modo terráqueo que fica todo santo dia se esquecendo de si, independentemente se formou terapeuta, se estuda espiritualidade, mas fica esquecendo de si, porque vai só para os paliativos, fica só na superfície. E não é porque a gente quer, percebe? Não é porque você é relaxado, porque você é preguiçoso, não é por isso. É porque a gente tem que realmente estabelecer uma estratégia anti-arcôntica para poder sustentar o que a gente quer ser, sustentar o que a gente quer viver, tá? Então, essas estruturas também vão aparecer como a espiritualidade, que está cheia hoje em dia, que promete ascensão, mas te mantém girando em círculo, tá? Tá cheio disso. É canalização que não se acaba mais, a disposição. É cursinho que não se acaba mais. Não estou para criticar o trabalho de ninguém aqui, que todo mundo me conhece, eu não estou aqui para isso. Mas eu cansei de tanta coisa rasa. E olha que eu nem consumo essa coisa rasa, porque só consumo o que eu gero e o que eu seleciono. Então, os arcontes nessa falsa matriz de ascensão, que a gente também vai ser objeto de tratamento das aulas, né? Essa espiritualidade que promete a ascensão, mas te mantém girando em círculos. E aí, os seus três veneninhos do ego, famintos, né? Por essa promessa e mal acostumados a querer só ficar em giro, girando em círculo, em vez de ir numa espiral evolutiva de expansão, seus três veneninhos do ego de querer controle, de querer satisfação imediata, e como ela não é satisfeita, essa satisfação imediata é pura ilusão, porque tudo precisa ser construído, você não quer processo, você só quer resultado, aí você pula para a próxima novidade, para a coisa seguinte. Aí a coisa seguinte você quer controlar e quer satisfação imediata dela. Aí você vai, bum, não tem satisfação imediata. Aí pula para a coisa seguinte, pula para a formação seguinte, pula para o curso seguinte, pula. Aí que a satisfação imediata não tem. Ou tem, mas ela se acaba. Com dopamina barata. E aí você volta a um padrão e fica nisso. Então a falsa matriz de ascensão hoje se aproveita de muitos médiuns, canalizadores, e aí todo mundo aqui é médium, todo mundo aqui tem capacidade de canalização, e a gente precisa estar se revendo para que nossas informações que a gente recebe, que a gente retransmite ao mundo, não venham danificadas tanto por essas camadas arquetípicas de arcontes dentro de nós. Não venham danificadas pela superficialidade.
Não venham danificadas pela ausência da gente com a gente mesmo, de não ir nos nossos traumas e bloqueios e agir com relação a eles, de acolher e agir com relação a eles. Respirando. Hum. Ok. Então, esse último ponto que eu falei, dessa espiritualidade que promete ascensão, mas fica fazendo você girar em ciclo, eu acho que talvez é o mais importante dessa aula de hoje aqui, tá? A falsa matriz de ascensão espiritual. Então, é algo que eu preciso dar nome com muita clareza, né? A falsa matriz de ascensão. Porque essa matrix fantasma, ela não opera apenas no mundo material. Antes fosse, né? Ia ser bom demais. Que o mundo material já é consequência, é efeito, não é causa, né? É efeito de uma causa. Então, ela opera também no mundo espiritual. Isso nos leva a ver um diagrama que depois vocês vão ter na aula, nas aulas que vão ser avançadas, inseridas na aula de cosmologia multidimensional, aula de matriz de tempo. Vocês, muitos aqui que já são alunos meus mesmo, vocês vão rever aquele diagrama que a gente vê da matriz de tempo, que eu mostro uma área sombreada, mas quem nunca viu depois vai ver, né? A área sombreada, ou seja, várias dimensões além dessa que foram danificadas. A danificação ocorre por último aqui, porque tudo ocorre por último aqui, né? Então, essa matriz fantasma, ela opera também no mundo espiritual, com certeza, porque o que a gente vê aqui de drama, de escassez, de separatividade, de danificação emocional, danificação mental, de guerra e tudo, isso é só um efeito de uma causa pré-existente. Então, existe uma sobreposição, como a gente falou, uma falsificação do caminho de ascensão. E essa sobreposição falsificada, ela usa uma linguagem espiritual, usa conceitos de luz, usa promessas de elevação, né? Ah, é muita luz, eu recebi muita luz, recebi muita luz. Ah, a gente vai receber muita luz aqui, a gente vai receber muita luz aqui. Venha que você vai receber muita luz. Mas assim, chega a segunda-feira do Gregoriano, né? Que todo mundo aqui, a maioria tá na prisão do Gregoriano nesse planeta. Tudo é a mesma coisa, até vir de novo os três veneninhos. Ah, é a próxima novidade que vai trazer. Ó, muita luz entrando no planeta. Vocês viram a ressonância Schumann? Tem gente que dá aula de ressonância Schumann todo santo dia. E tem gente que fica 2 horas, 1 hora de relógio vendo vídeo de ressonância Schumann. Pra quê, gente? Não estou criticando, porque eu tenho colegas sérios que fazem isso também, que apresentam essa. Mas eu mesmo não olho mais nada disso, porque eu não quero perder meu tempo. Sim, moral da história. Para que que você está me dando essa aula de ressonância Schumann? O que é que eu faço com essa informação que a ressonância Schumann essa semana está poderosa? Percebe? Ah, por quê? É porque é muita luz entrando no planeta. Sim, moral da história. O que é que eu estou fazendo com isso, meu bem? Isso vai resolver minha conta bancária? Isso vai abrir meus canais de comunicação para eu canalizar minha família galáctica? E como é que eu faço isso? Isso vai resolver meu estado depressivo de hoje? Isso vai resolver meu desafeto com meus familiares meus? Porque todo dia é luz chegando. E é. E vai chegar mais. Mas e eu? Continuo sendo terráqueo. Aí aquela 1 hora, 2 horas de relógio que eu passei vendo um vídeo de YouTube sobre a luz entrando no planeta, era para eu estar na minha kiva, fazendo vivência de conexão com minha família galáctica, trabalhando processo de corpo de dor, de corpo de sombra. Então é assim que eu invisto meu tempo hoje. Entendeu? Era para eu estar dando uma olhada na minha planilha financeira. Tá vendo o que é Lumina U? É céu e terra, meu filho. Vai de você falar com os extraterrestres da sua família a você olhar a sua planilha financeira. A gente vai fazer isso aqui. Entende? Eu não quero saber mais se a ressonância Schumann vai pipocar, vai explodir. Esses dias eu estava falando com minha mãe, mamãe falou, chegou, foi, o mundo tá muito louco, as pessoas estão muito loucas.
Nossa, você já viu a notícia? Eu falei, minha mãe, isso aí sempre teve. O povo pode se explodir de loucura. Eu não enlouquecendo, tá ótimo. Eu mantendo minha sanidade, minha conexão com a minha energia fonte, está maravilhoso, porque o resto aí que você tá vendo é só efeito. E se eu querer que outro efeito ancore no planeta, eu começo por mim. Então, eu não enlouquecendo, está tudo maravilhoso, está tudo paradisíaco, porque eu não enlouqueci. Robinho não enlouqueceu. Robinho está mantendo o foco na missão, tá? Porque lembrem-se que mais do que qualquer luz que venha do Sol, das explosões solares ou das estrelas, a maior luz que pode ancorar coisa aqui nesse planeta é você, meu bem. Porque você é o Sol dos sóis. Você é a consciência humana encarnada em um terráqueo, mas em vias de se tornar 100% consciência humana, né? É sobre isso, respirando. Ah, então, e aí tudo isso mantém você no looping de busca que nunca chega. Você fica no looping, girando, né? Vocês já se perguntaram, porque eu me pergunto, certo? Eu tenho que estar me perguntando, me questionando, porque se eu não fizer isso, eu me distraio. E isso é uma coisa muito. Esse guerreiro que me guia me concede esse questionamento realmente de forma poderosa, tá? Então, depois de anos de trabalho de espiritual, vocês já se perguntaram? Depois de anos de trabalho espiritual, de curso, de terapia, de prática, a gente ainda se sente preso no mesmo padrão? Quando eu comecei a olhar isso, eu digo, aí tem. Aí tem, meu bem. Entendeu? Aí tem. Você já se sentir cansado do caminho espiritual? Eu sim. Me diga aí, quem puder, diga um sim aí. Quem quiser dizer um não, maravilha. Mas eu já me senti cansado do caminho espiritual. Você já? Entende? Como se estivesse estudando muito, muito, mas algo não desbloqueasse de verdade, né? Então, gente, isso não é fraqueza, como eu falei anteriormente, né? Isso não é relaxamento, não é falta de dedicação. É porque parte do que a gente consumiu como espiritualidade é conteúdo da própria Matrix Fantasma, começando por muitos sistemas de religião, tá? E vai ferir muito assim algumas coisas, algumas aulas, às vezes elas vão ser provocativas, às vezes como eu sou provocativo, no sentido da dependência emocional que a gente cria numa espiritualidade. Em vez de estabelecer uma parceria, a gente cria dependência emocional. A gente sempre delegando o nosso poder para algo externo, para uma pessoa, para um mestre ascensionado, para um, seja o que for, né? Então, essa Matrix Fantasma é um mecanismo inteligente, ela é inteligente o suficiente para criar uma versão espiritual dela mesma, inclusive para manter a gente em caixinhas de separatividade. Ela cria uma versão espiritual dela mesma. E só sai dessa Matrix fantasma quem aprende a reconhecer, a perceber as falsificações dela, dentro e fora do caminho espiritual. As falsificações que existem dentro e fora do caminho espiritual. Então só sai dela quem aprende a reconhecer essas falsificações, tá? E isso é no dia a dia, entende? E a gente pode colocar que existem, botar aqui tipo três eixos principais, colunas aí de operação dessa Matrix fantasma. Quando a gente percebe esse eixo, a gente começa a ver com outros olhos, não é isso? Os véus de Maia vão se rasgando, a gente vai sofrendo o quê? Desilusão. Você entra na dança da desilusão e essa desilusão é poderosa e ela dói,
Desilusão dói, né? Quando eu digo o nome desilusão, todo mundo. Ixi. Desilusão, desilusão, dança eu, dança você, a dança da solidão. Olha aí, Marisa Monte. E aí você entra em solidão mesmo, viu? Porque quando você se desilude, você vai ter que abandonar certos guetos, família, certas amizades, né? Mas se você se dá bem com você mesmo, você vai estar ali. Para quem é casado, para quem tem filho, vai estar ali com a família e vivendo num universo paralelo tranquilo, entendeu? Mas quem não está bem consigo mesmo vai querer até controlar a vida da família e querer a salvação para todo mundo. Aí entra no proselitismo, né? Querendo converter o povo. Não, não rola, não rola. Mas é sobre isso. Então, você começa a ver com outros olhos, essa desilusão começa a rasgar os véus da Matrix. E desses três eixos, o primeiro eixo que eu venho aqui a trazer, aquilo que a gente viu, né? A identidade falsificada, a identidade manufaturada, a identidade fabricada. Porque se eu fabrico e manufaturo para você uma identidade, vai ser mais fácil de você ser bloqueado e ancorar a sua verdadeira identidade. O seu nível de eu sou não consegue vir 100% para você. Você só manifesta alguns percentuais desse eu sou. O resto fica bloqueado. Então, a primeira e mais, e a gente vai ver isso nas aulas de corpo de sombra, né? Corpo de dor, corpo de trauma, a gente vai ter aulas sobre isso. Então, a primeira e mais profunda operação da Matrix é sobre identidade. Quem você acredita que é? E justamente gente, é um enlace muito maquiavélico e muito inteligente, porque a gente que é esse Deus e essa deusa caminhando na forma biológica aqui. Precisa ser um instrumento, né? Então, quem você acredita que é? E o que você acredita que é a experiência que a matriz vai manifestar para você. Seu nível de vida, suas experiências. Então, todo mundo aqui foi ensinado desde criança que o quê? Você é um ser humano com um nome, uma história, uma narrativazinha dentro de uma família, uma nacionalidade, um corpo, entendeu? A gente não está aqui dizendo que tudo isso não existe e não tem valor. Para a gente atuar como atrizes e atores conscientes. Isso vai ter uma utilidade. Somente essas coisas existem na experiência aqui, né? Todo mundo aqui tem pai, tem mãe, tem família. Eu estou dizendo que elas foram supervalorizadas, hipervalorizadas, ultravalorizadas, ao ponto de você esquecer o que está por baixo delas. Percebe? É sobre isso. Essas narrativas, essa construção de identidade, né, foram ultra, hiper, supervalorizadas ao ponto de você esquecer o que está por trás, por baixo delas. Porque por baixo dessa identidade terráquea, e aí tudo que eu falei aqui é essa identidade terráquea, esse terráqueo, né? Existe uma identidade humana, angélica, galáctica e ascensional que a Matrix Fantasma precisa que você não se lembre. Porque quando você se lembra, as regras mudam, as regras do jogo mudam. E aí você vem para o segundo. Então, o primeiro eixo é esse, né? Fabricar uma identidade para você esquecer da sua real. Uma identidade terráquea para você esquecer da sua identidade ascensional e galáctica. Segundo eixo, aí entra o quê, ó? Corpo emocional. Os enredos emocionais. Porque energia emocional é combustível, é axé. Transporta axé, transporta força vital. Nós vamos ver que corpo emocional é um processo, é uma conexão que a gente faz. Então, a Matrix Fantasma, ela se alimenta de frequências específicas, né? Medo, culpa, vergonha, raiva sem resolução,
raiva inconsciente, tristeza crônica inconsciente, ansiedade de fundo. Nenhuma dessas emoções é errada, porque elas são uma preciosidade nossa que nos indica uma bússola interior para dizer que frequência eu tô. Não tem emoção ruim. Tem emoção densa que vai dizer, ó, você está nessa frequência, você pode subir mais nessa escala de frequência. E ela diz, essas emoções dizem a gente o que, que algo está errado também. Não são nossos sinalizadores. Emoções são dados de informação sagrada. Emoções são dados de informação sagrada. Mas a Matrix Fantasma, a gente depois nas aulas vai ver como é que é esse suga-suga, né? Essa vampirização. A Matrix Fantasma, ela intercepta nossas emoções, ela captura e as transforma em narrativas que mantêm a gente preso. E ela sobrevive dessas emoções. Aí fica lá no inconsciente, no subliminar, na rede neural, você nunca vai ser suficiente. Amor sempre vem com dor. Não existe segurança. Você tá sozinha, né? E vai dar certo isso? Você não tem capacidade. Então essas narrativas, todas essas narrativas, nenhuma é de vocês, nenhuma é nossa. A gente herdou isso. A gente herdou isso. E outra, e o que é pior, né? A nossa criança, para poder ser aceita, coitada, e sentir que está protegida para sobreviver, eu digo, eu vou herdar essa bagunça toda, essa bagaceira toda. Porque assim eu sou aceita aqui e não vão me abandonar na selva. Ainda tem mais isso, né? Então, você herdou isso aí. Você as absorveu do campo coletivo, inclusive, não foi só da criação, do campo coletivo, do campo morfogenético coletivo. Você baixou esses dados, é download mesmo que o biocomputador baixa. O código genético baixa, você baixou, você fez o download desses dados como arquivo corrompido na sua rede. Nós somos um biocomputador. E aí instalou esses app tudo corrompido, né? Então, enquanto você acredita que essas narrativas são verdade sobre você, a Matrix Fantasma tem o seu código de acesso. E aí a gente entra em todo esse processo de trauma emocional, de eixo emocional, e aí vem o outro eixo que é as traminhas, as tramóias, as tramas espirituais. Esse aí é é o eixo mais sofisticado que eu digo. É o eixo mais sofisticado, mais sutil, são as tramas espirituais. Ensinamento que parece verdadeiro, mas contém distorção sutil. Distorção no sentido assim, de superficialidade, de distrair você. Hoje tem mais gente querendo saber se os pleiadianos são louros, são negros, são com cara de ave, são com cara. Se os sirianos têm cara de golfinho ou tem cara de leão. Elas gastam tempo nisso. Num pensamento cartesiano, né? Porque isso é coisa cartesiana, botar tudo numa caixinha, catalogar. Tá, 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 tá. E aí se perde quando vai estudar sobre a origem estelar. Em vez de mergulhar em iniciações para acessar suas origens. Então, e aí fica lendo, e vê live, lê lá. Ah, porque os sirianos é isso, é porque... Entende? Aqui a gente vai ter isso aqui, mas não é nesse tipo não, tá, gente? Eu não vou estar gastando hora da minha lábia catalogando como é que um extraterrestre, que um ET se parece. A gente vai estar em vivências, se conectando. Tem gente que vai pagar um ser humano 1.000, 2.000 reais, 3.000 reais para receber uma escrita da história galáctica. Ah, eu critico. Quem quiser que ache ruim que eu não tô aqui para agradar ninguém, nem Jesus agradou todo mundo, eu critico. Atrás de outra narrativa, né? Percebe? No fundo, plantaram um monte de narrativa, a gente se vicia em narrativa.
Entende? Meu amor, quem sabe do seu ori, da sua cabecinha, é você. Só tá bloqueada a informação, então desbloqueie. Aí quer pagar terreno no céu é as indulgências, né? Antigamente a Igreja Católica dizia, por tantos pecados, paga essa indulgência, você está perdoado. Aí toma ela recebendo o dinheiro da galera, e aí você tinha seu cantinho lá no céu. Então não rola, né? Existem vivências que aí sim, um canalizador vai dizer, olha, eu vi ter essas... Isso bate com você. Às vezes a pessoa vai dizer uma coisa a você que bate, realmente, nossa. Ou então, ó, você precisa procurar saber sobre esses seres. Ok. Então são essas coisinhas, sabe, que a gente precisa estar ligado porque distrai. O problema é causar distração e criar narrativas por cima de narrativas. Caminhos que parecem luz, mas que levam de volta ao círculo que fica rodando em círculo, né? Você tem hologramas do plano astral aí na quarta dimensão fantasma, que se apresentam como guias, como seres de luz, como mestres, né? Mas que na verdade são extensão do próprio sistema de controle arcôntico. E eu não estou aqui dizendo que toda experiência espiritual é falsa. Quem sou eu? Porque eu só sei dizer das minhas experiências. E aí, depois das minhas experiências, eu vou ver o que é que elas estão trazendo de utilidade na minha vida. Porque só para me deixar no Alice do País da Maravilha, eu não quero. Eu quero saber onde vai dar a toca do coelho, né? Então, nem, não estou dizendo que toda experiência espiritual é falsa. Eu estou dizendo que existe discernimento necessário. Existe, e- existe discernimento necessário, existe calibração, existe o desenvolvimento de uma percepção que vai além do que parece bonito, do que parece elevado, do que parece espiritualzinho, todo bonitinho. E não é porque é feio, não, que eu estou dizendo, é porque é uma coisa muito romantizada. E esse discernimento não vem de um curso de fim de semana, não vem de workshops, não vem de um retiro, não vem de uma formação terapêutica. Ele vem de estudo profundo, de iniciação energética constante, de uma comunidade que sustenta esse nível de percepção junto com você. Então, é sobre isso que é essa a proposta da Lumina U, de nós estarmos aqui, startando isso aqui como pioneiras, pioneiros dessa comunidade que surge. E essa comunidade surge pautada nisso tudo que eu estou falando para vocês aqui. Depois de mais de 30 anos aí na minha espiritualidade, eu querendo trazer isso e de forma acessível, tá? Tem gente que não paga uma anuidade aqui do Alumina U, mas paga 3.000 conto para receber uma carta da história galáctica dela. Vocês acreditam? Acredito que é verdade. É verdade. Porque muita gente não quer sair de onde está. Quer tomar uma pílula de ilusão todo santo dia. Percebe? É isso que eu já testemunho demais. Bom, mas e a gente estava falando também, né? De um ponto, o que a Matrix não consegue falsificar. Então, eu quero que vocês, sempre que a gente tiver em aula ou em encontros, que vocês não recebam isso como informação, por mais teoria que a gente veja às vezes, isso aqui você não, aliás, você não vai estar recebendo isso como informação, porque é uma transmissão. Então, você não está recebendo como informação, você está recebendo como memória, como algo que você já sabe, porque já está tudo gravado aí no DNA. Mas que o barulho desse sistema fez você esquecer disso. Mas por mais sofisticada que essa Matrix fantasma possa ser, por mais camadas que existam de programação, de distorção, né, de hackeamento, existe algo que ela não consegue tocar, a gente já falou, né? E não porque você é especial no sentido do egóico, do ego, mas porque você é uma expressão da origem.
Cada um de vocês é uma expressão da origem. Nós somos uma expressão da origem que está fora do alcance de qualquer sistema de controle. É essa centelha divina que eu falei um pouco logo antes para vocês. Está fora do sistema de controle criado dentro desses hologramas aqui, né? E a nossa centelha divina, é a nossa fonte do eu sou, que é uma frequência que existe, que é pré-existente, que veio a ser antes dessa encarnação e de outras encarnações em outras dimensões, antes da identidade terráquea, antes de qualquer programação. Ela não é conquistada, ela não é desenvolvida. Aí a gente entra num conceito de evolução diferente, que eu não estou aqui para evoluir, reencarnar, reencarnar. Ilusão também. Reencarnar para me tornar uma alma mais pura e poder sair da reencarnação. Ser mestre ascensionado não é isso. É recuperar a memória. Quando a gente fala de evoluir aqui, então no contexto dos nossos ensinamentos aqui, você vai evoluir, na verdade é o quê? Você vai recuperar memória do que você já é. Porque não é linear. Porque você já é, você só está, você tá, quando eu digo que você está evoluindo, você está queimando camadas de ilusão, retirando, rasgando véus, você já é. Então, a sua identidade eu sou, ela não é conquistada, ela não é desenvolvida, ela é reconhecida. Entende? É o ponto de conexão direta com a fonte que nenhuma distorção holográfica, arcôntica consegue remover da gente. Consegue obscurecer temporariamente, né? Consegue obscurecer temporariamente, que causa justamente essa amnésia coletiva. Então, é... e aí, usando linguagem de computador, o eu sou, a gente pode dizer que ele é um backdoor, uma brecha. Eu lembro no filme Matrix que passa um gato, me acende. O que foi? É um personagem diz pro outro. Não, foi uma falha na Matrix, você não percebeu, não? Teve um déjà vu, né? Teve um déjà vu. Gente, eu já vi aquele gato passando. Eu tive um déjà vu que eu já vi aquele gato passando ali naquela mesma cena aqui com você. Eu disse, isso é falha na Matrix, né? Então, o eu sou é um backdoor, é uma brecha, é uma frequência, né, que o sistema não foi construído para interceptar, porque ele a presença eu sou, ela não pertence ao sistema. Ela vem de fora. É um contexto de um avatar que desce também. No Evangelho Sofia dos gnósticos primitivos é a descida do Cristo, do Logos, na forma de Yeshua, que rompe, e ele passa, e no Evangelho de Sofia, ele descrevendo a descida dele aos nossos mundos, ele diz, eu passei pelos arcontos que eles nem se perceberam, quando viram já era tarde. Quando foram atrás do milho, eu estava com a pamonha já. Então é sobre isso. O eu sou atua assim, tá? E então toda vez que a gente acessa essa frequência, mesmo que por um segundo, mesmo num flash de presença puríssima ali, né, genuína, a gente está operando fora da jurisdição da Matrix. Essa é a grande magia da coisa, é a nossa esperança e é a boa notícia. Essa é a boa notícia. E não é só uma notícia, tá? É uma informação preciosa. E a Matrix Fantasma sabe disso, né? Os Arcontes sabem disso. Por isso cria tanta distração. Por isso a mente acelera quando você tenta quietar. Por isso surgem crises, conflitos, urgências toda vez que você está prestes a aprofundar a sua prática, né? Não é coincidência. É resposta do sistema, é uma reação do sistema ao seu processo de conexão, de reconexão. E você reconhecer isso já é poder. Você já começa a assumir poder. Quando você começa a reconhecer. E aqui a gente entra numa urgência que a maioria não vê. É, e eu vou ser direto nesse ponto agora com vocês. A maioria das pessoas nesse planeta, e quando eu digo a maioria, é a maioria em todas as áreas, né?
A maioria em todas as áreas, desde aquela pessoa que não sabe nem porque existe, aquela que está aí fazendo inúmeros cursos holísticos, espiritualistas e pererê parará. A maioria. Não tem noção do quão séria é a coisa que está rolando aqui nessa simulação. Não tem. Porque se tivesse noção, até eu perco essa noção, gente. E eu vivo estudando essas coisas, viu? Evangelho gnóstico. Eu vivo estudando cosmologia védica. Eu vivo estudando, digo, gente, olha isso aqui. E eu fico fascinado, mas até eu perco a noção. Percebe que eu tenho que estar, opa, tô perdendo a noção. Veio um drama, veio um desafio, não perca a noção, Robson, tá? A coisa que tá rolando aqui nessa simulação é séria. A gente vive como se houvesse um tempo ilimitado para a gente aqui, como se esses hologramas fossem ilimitados e que não começasse um processo, uma fase ômega de dissociação de tudo. Como se o caminho espiritual fosse um hobby refinado, um hobby bonito, um hobby. Não é, não é. O que está em jogo aqui é a capacidade de se desconectar de estrutura de consciência que se alimentam da sua frequência. A gente aqui está se preparando para viver, para poder saber morrer. Ah, mas o pós-morte. E aí? Ah, o pós-morte a gente reencarna, né? Para ser aperfeiçoado. Tá lascada. Os avatares, tudo que pisou nesse planeta, disse: não reencarne mais, não, pelo amor de Deus. Pelo amor do seu eu sou, não reencarne mais, não. Aí você acredita que precisa reencarnar, ou nem acredita em nada, aí é que rola mesmo aí. Porque é sistema de crença construído daqui para lá. E o Cristo falava, ressuscite aqui, porque aqui é o mundo dos mortos. Era constante na boca de Jesus isso. Ressuscite aqui, porque aqui é o mundo dos mortos, viu? Então, como o Lobo botou aí, ó, tempo rapidamente se esvai, não desperdicem o seu tempo. No budismo, vai. Mas é literalmente isso, viu? Então, o que está em jogo aqui é essa capacidade de se desconectar dessas estruturas de consciência distorcida que se alimentam da sua frequência. E isso requer muito mais do que meditação ocasional, mais do que conteúdo consumido, mais do que prática isolada, entendeu? Isso requer, como eu falo, estratégia. Estratégia de sobrevivência, estratégia de ascensão, estudo com aplicação prática, iniciação energética real, tudo isso que eu venho falando e vou repetir sempre. Expansão de consciência sustentada, perseverança, entende? E, e requer que a identidade galáctica e ascensional que você porta, que você já porta, que é a sua real identidade. Nessa identidade galáctica, estelar, ascensional que você porta, seja pouco a pouco incorporada nessa sua identidade terráquea. E eu digo pouco a pouco, por isso que a gente na comunidade é uma comunidade para sempre existir. Sempre, o sempre sempre acaba, a gente sabe disso. Mas é manter-se até onde for necessário mesmo ali. Não vai ter fim. No sentido que da gente dizer vai ter, são 6 meses, são um ano, 2 anos, não. Porque também, o que é que eu percebia quando eu ministrava meus cursos, meus workshops e criava até protocolos interessantes, é que a gente vai ter protocolos, vai, mas eles precisam ser inseridos paulatinamente, né? Devagar, sem pressa, para que a gente comece a construir novos hábitos. Porque, gente, isso requer uma mudança de consciência. Quando a gente tem mudança de consciência, a gente precisa tratar de rede neural, de cérebro mesmo físico. Você precisa estabelecer novas rotas neurais para poder embarcar nesse processo. Por isso que você cai em repetição, por isso que você se empolga e depois, pum, volta para estaca zero, até ir para a próxima novidade. Satisfação imediata, dopamina barata. É o cérebro instintivo que faz isso.
A gente vai ter que lidar com estratégias para começar a colocar nesse cérebro novas rotas neurais, para poder incorporar realmente um estilo de vida, né? Então, é assim que a sua identidade galáctica ascensional, ela vai sendo incorporada pouco a pouco na sua identidade terráquea. Não é substituindo uma a outra. As duas juntas, integradas, céu e terra, operando em coerência, em parceria. Então, isso é o que eu chamo de ser um ser de dois mundos. O seu eu sou aqui se conecta com o eu sou da fonte. Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. E é exatamente para isso que a Lumina U foi criada, tá? Então, estou muito feliz, né? E, e agora aí, né? Como é que eu faço isso na prática? Como é que eu sustento a consciência de que eu estou numa simulação enquanto eu vivo, enquanto eu trabalho, enquanto eu me relaciono, enquanto eu pago as contas, enquanto eu cuido dos filhos? Como é que eu tenho consciência disso? Aliás, não é como eu tenho consciência, é como eu sustento consciência, né? Melhor falando. Como eu diferencio o que é meu do que é da programação, hein? Como é que eu acesso minha centelha de forma consistente e não apenas em momentos de insight? Então, essas perguntas são muito, muito legítimas. A gente formula elas mediante o que muitas coisas que eu via nos cursos e que a gente vê no direct ali do Instagram, enfim, das perguntas que as pessoas chegam, as perguntas que as pessoas chegam para fazer, né? E essas perguntas são legítimas e merecem resposta concreta. E foi com essas perguntas que começavam primeiramente dentro de mim e vinham de vocês também, que eu digo, eu vou construir uma comunidade, porque esse negócio aqui não dá certo não. Ficar nesse negócio de dar workshop aqui, retirar ali, pererei isso aqui. Não, 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 não. Ficar só lendo livro, entende? Então, por isso, eu quis construir essa comunidade, que não é curso, não é isso? Não é um arquivo de conteúdo que você acessa quando lembra, porque se isso se tornar isso para você, parabéns, você está capturado, não é verdade? A gente não falou tudo isso que a gente falou nesse encontro de hoje para você simplesmente tomar a comunidade como um arquivo de conteúdo que você acessa quando lembra. Isso aqui nasce para ser uma plataforma viva de estudo e prática, uma comunidade real, virtual, né, online, porque é dentro das nossas possibilidades mesmo, e o que se apresenta na nossa realidade hoje em dia, né, de consciência em movimento, de consciência em movimento. Então, é onde o conhecimento profundo vai encontrar aplicação prática, onde o multidimensional encontra o humano, onde o humano real encontra o terráqueo, onde você não precisa escolher entre espiritualidade e desenvolvimento real, desenvolvimento humano, ok? Respirando. Ei,